do Senhor, pare, atente para a palavra do Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Lucas capítulo 23 e o versículo 39 em diante, diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Cristo, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos dizem amém? Queridos e amados irmãos, esta passagem bíblica, eu acredito com toda a veemência que é bem conhecida da amada igreja, mas apesar também de ser conhecida da amada igreja do Senhor Jesus, esta passagem bíblica também é até as pessoas que ainda não tomaram a sua decisão, que não têm familiaridade com as Escrituras, com certeza, quando ligam as suas TVs, já viram alguma vez a respeito da crucificação de Cristo. E todas as vezes que é vista a crucificação do Senhor, nós se vê que havia dois ladrões, um que estava à sua direita e outro que estava à sua esquerda. Mas, quando nós paramos para refletir neste episódio bíblico, eu peço para que todos prestem atenção em nome de Jesus. Quando nós paramos para refletir neste episódio bíblico, nós iremos ver que o ladrão, o malfeitor que estava à direita, ele escolheu na última hora se arrepender e escolheu a Cristo. Entretanto, da esquerda escolheu a perdição, nem sequer se arrependeu no último momento da sua trajetória. Eu queria que você repetisse uma frase comigo para ficar bem fincada em nossa mente, porque quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito do Senhor colocou isso em nosso coração. Repita-se comigo: escolher Cristo. Agora você vai repetir de outra forma para que aquelas pessoas que ainda não tomaram a sua decisão escutar. Repita assim: escolher Cristo. Repita de novo: escolher Cristo. Queridos e amados irmãos, nós sabemos muito bem que a nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa existência tão somente, ela é composta de decisões. O nosso destino, irmãos, não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Cabe a nós escolhermos. E quando se diz respeito ao que é material, a materialidade, a espiritualidade e a eternidade, cabe a nós escolhermos. Quando nós pensamos no âmbito material, aquilo que é físico, nós escolhemos para onde ir, o que vestir, o que fazer, aonde estudar. Também no âmbito espiritual, nós que somos cristãos, nós que convertemos-nos a Cristo e Ele nos salvou, nós também escolhemos buscar a Deus. Nós escolhemos jejuar, orar, anunciar o seu ídolo glorioso. Ou seja, em todos os âmbitos, o Senhor nos presenteia com a escolha, mas também principalmente no que tange a eternidade, no que tange a vida eterna com Deus, cabe a nós também escolhermos. Cabe também a você, amado ouvinte, escolher se você quer a salvação ou se você quer a perdição. Somos livres para fazer qualquer escolha, mas somos prisioneiros das consequências delas.
todas as escolhas que nós fazemos geram consequências. Isso é fato e todas as pessoas sabem muito bem disso. Quando começamos a folhear a palavra de Deus, quando começamos a examinar as Escrituras, em todas as páginas da palavra do Senhor, nós iremos ver diversas personalidades bíblicas que fizeram suas decisões e tomaram as suas escolhas, e Deus sempre permitiu. A exemplo, Caim e Abel. Ambos eram filhos de Adão. No entanto, Abel escolheu Deus, Caim escolheu o crime. Abraão e Ló, ambos peregrinos a Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma. Davi e Saul, ambos reis de Israel. Entretanto, Davi escolhe Deus, Saul escolhe a glória. Davi escolhe Deus, Saul escolhe poder. Pedro e Judas também, ambos negaram ao Senhor. Todavia, Pedro escolheu a misericórdia, mas Judas escolheu a morte. Deus sempre permite as pessoas tomarem as suas escolhas. O Senhor é um Deus totalmente que permite a nós seres humanos aqui na terra. Ele não nos robotiza de nenhuma forma, pelo contrário, Ele permite a nós tomarmos as nossas decisões frente a tudo que temos aqui na terra. Cristo também demonstrou muitas vezes isso. Quando abrimos a Bíblia em Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 24, Cristo afirma: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja que Cristo diz: se alguém quiser, é opcional, é optativo. Você que opta, você que escolhe seguir a Cristo. Outra passagem bíblica também muito conhecida da amada igreja, Apocalipse capítulo 13, versículo 20. Cristo diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Cristo diz: se alguém ouvir a minha voz. Pense, se porventura você estiver dentro do seu domicílio, dentro da sua casa, e você estiver escutando um som muito alto, ou você estiver com fone no seu ouvido, no volume máximo, você não vai escutar se alguém lhe chamar do lado de fora. Talvez você que esteja ouvindo esse aparelho de som, que não tomou a sua decisão, o ouvido que está tapando o teu ouvido de ouvir a voz de Cristo, talvez é o pecado, talvez é aquilo que você está preso, mas nesta noite o Senhor lhe permite escolher. Tire esse fone do seu ouvido, tire o pecado e ouça a voz do Mestre a te chamar. É você que escolhe, é você que escolhe. Aleluia. A igreja sabe muito bem disso, porque a igreja lê as Escrituras, e Cristo, Ele falou muitas vezes no Sermão do Monte, por exemplo: é você que decide entrar na porta estreita ou na porta larga. É você que decide caminhar pelo caminho largo ou caminhar pelo caminho estreito. É você que decide construir a sua casa sobre a rocha ou construir sobre a areia. É você que decide amar a Deus ou as riquezas. É você que decide somar com os bodes ou somar com as ovelhas. E detalhe, Cristo disse que os bodes Ele separará à esquerda e as ovelhas à direita. As ovelhas receberão galardão, entretanto os bodes a perdição. E detalhe também, os que foram crucificados com Cristo, o que se arrependeu estava na direita e o que não se arrependeu estava na esquerda. Nesta noite o Senhor lhe convida a você tomar a sua decisão. É melhor você estar no lado direito da salvação do que estar no lugar esquerdo da perdição. É você que decide, é você que escolher a Cristo. Queridos irmãos, quando também meditamos nos evangelhos, quando começamos a ver quando Cristo estava na terra,
Muitas pessoas que estavam em um contexto de vulnerabilidade física, ou seja, debilitados, rejeitados pela sociedade, porque a sociedade judaica daquele tempo, há 2000 anos atrás, era cheia de preconceito, principalmente no que concerne as pessoas que tinham enfermidades físicas. Mas quando pessoas que estavam nessa vulnerabilidade, quando pessoas que estavam com as enfermidades, souberam que um homem estava andando por Jerusalém, um homem que por onde andava, surdos ouviam, um homem que por onde andava, cegos enxergavam, um homem que por onde andava, paralíticos saltavam e começavam a andar, homens que estavam totalmente enfermos e eram curados por Cristo. Quando essas pessoas souberam, algumas delas aproveitaram a oportunidade e escolher Cristo. Uma passagem muito conhecida, Mateus capítulo de número 9, uma mulher que estava padecendo de um fluxo de sangue, ou seja, uma corrente de sangue contínua saía do seu corpo. Pela sociedade judaica, qualquer coisa que ela tocasse, ela era considerada impura. Imagine uma mulher não poder fazer os seus afazeres domiciliares. Imagine comigo uma mulher não poder ter o seu matrimônio, porque era considerada impura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela aproveitou a oportunidade e foi ao seu encontro. Cristo estava entre uma multidão o apertava de uma forma terrível, gente apertando de um lado, gente apertando de outra. Aí vem a mulher que padecia de um fluxo de sangue. Eu posso imaginar que ela estava até tampando o rosto com vergonha, porque se as pessoas a reconhecessem, poderiam dizer: olha, é a mulher que é considerada impura. Mas ela ia se aproximando, eu imagino que alguém olhou para ela e disse: gente, é aquela mulher. Ela tampa o rosto, mas diz: eu vou tocar na orla, eu vou aproveitar a oportunidade, eu escolhi escolhê-lo e eu vou tocar. Quando aquela mulher tenta tocar, pula, ela não consegue tocar nas costas, ela não consegue tocar nas vestes, nas pernas, mas ela toca na orla, ela toca na pontinha da veste de Cristo. Na mesma hora, o fluxo de sangue para. Aí Jesus para. Opa, alguém me tocou. Glória a Jesus. Alguém me tocou. Alguém escolheu me escolher. Alguém me tocou. Aí Pedro olha para ele e diz: mestre, a multidão te aperta, como é que tu diz alguém me tocou? Mas o toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente. Ele foi eu, Jesus, que te toquei. Eu fui curada na mesma hora. Vai em paz, moça, a tua fé te salvou. Você escolheu me escolher e consequentemente o seu fluxo foi estancado. Todo o seu sofrimento teve um fim. Há diversos, irmãos, exemplos bíblicos. O leproso, por exemplo, ele escolheu esperar Cristo lá embaixo do monte. E quando Cristo pregava o maior sermão do mundo, o sermão do monte, ele esperou Jesus descer, leproso. Provavelmente ele andava todo enfaixado, para que as pessoas não vissem. A condição do leproso era pior do que a mulher que parecia do fluxo de sangue. Nem sequer poderia chegar perto das pessoas, mas ele esperou. Eu sei que eu não posso tocar nele, mas eu escolhi escolhê-lo e eu vou esperá-lo, porque eu creio que nunca mais essas lepras vão aparecer no meu corpo físico. Quando Jesus vem descendo, irmãos, o leproso vai diante dele e se prostra. A Bíblia diz que o leproso adorou, disse: Senhor, não se tu puderes, porque eu sei que tu podes. Se tu quiseres, seja feito o teu querer. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Diz as escrituras que Cristo olha para ele e diz: o quê? Claro que eu quero, rapaz. Ser limpo. Na mesma hora, irmãos. Aleluia. Aí imagina o leproso: agora eu vou ter com a minha família. Não vai ter com a sua família não, rapaz. Vai ter com sacerdote. Sim, sacerdote. O mesmo que quando você pegou lepra, ele teve que escrever lá: leproso, não pode tocar em nada. Você vai ter que voltar lá e ele vai ter que apagar as escrituras. Ele é limpo. Eita glória! Aleluia. Quando
escolheram Cristo. Quantos estão limpos? Nós éramos sujos pela lepra do pecado, mas fomos limpos porque escolhemos escolher Cristo. Escolhemos escolher Cristo. Nesta noite você tem a oportunidade. Resolva resolver-se para Cristo. Decida decidir-se para Cristo. Hoje Ele lhe dá uma oportunidade. Queridos irmãos, temos outros exemplos, mas não dá tempo de nós falarmos. Pessoas que aproveitaram a oportunidade e escolheram escolher Cristo. Caminhe comigo neste momento. Eu peço toda a sua atenção, porque já iremos encerrar. Irmãos, caminhe comigo no Gólgota. Imagine agora Cristo naquela cruz. À sua direita está um salteador e na sua esquerda está outro. Homens que pela sociedade eram totalmente desprezados. Homens que eram considerados monstros sociais. As pessoas, por ser altamente preconceituosas, altamente intolerantes, elas totalmente acreditavam que a única solução para eles era verdadeiramente a morte. Eles já estavam nos últimos momentos da sua vida. E Cristo estava na cruz do meio. Preste atenção. Só é colocado na cruz do meio o ladrão ou o malfeitor que foi considerado o pior de todos. Mas eles não sabiam que ao colocar Cristo no meio, aquilo tinha um simbolismo muito grande. Sabe por quê? Porque Jesus estava no meio, Jesus estava no centro, e aquela cruz, ela dividia a história, o testamento e os homens. A história, porque qualquer ateu que tiver na terra, ele tem que declarar, quando lê qualquer arquivo antes de Cristo, ele tem que dizer: tal ano antes de Cristo, tal ano depois de Cristo. Porque Jesus estava no meio, porque ele dividiu a história. Ele estava no meio, sabe por quê, irmãos? Porque ele dividia o testamento, Antigo Testamento, depois de Cristo, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Ele estava no meio também, porque ele dividia os homens, aqueles que eram não salvos e aqueles que eram salvos, aqueles que tomariam a sua decisão frente a Cristo e aqueles que não tomavam. Ele estava na cruz do centro, porque ele é o centro e só ele é a glória, o louvor e toda a exaltação nesta noite para sempre. Irmãos, mas para vocês, quando começamos a ler, nós vemos que todos que estavam ali, mesmo Cristo os salvando, mesmo Cristo querendo dar a vida por eles, todos os insultaram. Até aquele que estava à sua direita o insultou, emitiu ofensas para com Cristo. Quais foram as ofensas? Eu vou falar pelo menos 3 ofensas que eles falaram. E essas ofensas foram tão graves, porque de nenhuma forma Cristo poderia fazê-las. E nós iremos dizer o porquê. Uma das ofensas é bastante conhecida, todos conhecem muito bem o que disseram ali na cruz. Primeira delas: salva-te a ti mesmo. Os 2 ladrões afirmaram, porque em Mateus diz, capítulo 23, versículo 40, que eles afirmaram como as pessoas afirmaram: salva-te a ti mesmo. Mas ele não poderia fazer de nenhuma forma. Sabe por que ele não podia fazer isso? Porque ele não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar a todos. Se ele salvasse a si, ele não salvaria a nós. O apóstolo João, bem conhecido texto áureo, podemos dizer assim, da igreja, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o que, irmãos? O mundo. 1, 2, 3 não, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 15, ele diz: e ele, Cristo, morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos. Paulo também continua a dizer no versículo de número 19:
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todo o mundo. Aí ele termina dizendo: não lhes imputando seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, reconciliação é simplesmente repor a amizade. Deus salvou a todos a partir do momento que ele estava em Cristo, repondo a amizade com todo mundo, porque o desejo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, é que toda alma se arrependa, é que toda alma venha a conhecimento da verdade e por fim a eternidade. Ele não poderia salvar a Cristo, ele não poderia salvar a si, porque ele não salvaria a nós. A segunda ofensa que eles dizem é terrível, que a multidão, que os soldados, que os fariseus, os líderes hipócritas religiosos, e eles disseram: desça da cruz e creremos em ti. Presta atenção, se Jesus descesse, nós descíamos ao inferno, mas ele não desceu para nós subirmos, e nós só subimos porque ele não desceu. Ele não desceu da cruz porque ele não queria que você descesse ao inferno. Aleluia! Nós viemos proclamar a salvação. Ele não desceu da cruz porque ele não queria que você descesse ao inferno. Até disse: ele não desceu da cruz. Glória a Jesus. Ele também dizem lá: oh glória, adore a Cristo, glória a Cristo. Pense no sacrifício esta noite. Glória, aleluia. Alabadara sodrelahai. Ele foi sacrificado por todos nós. Glória. Mas irmãos, eles também dizem: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar. Essa é a expressão que eles usam, assim mesmo não pode. Será que Cristo não podia se salvar? É óbvio que ele podia. Ele era o próprio Filho de Deus, ele tinha a essencialidade de Deus. Ele, se bem quisesse, ele poderia teletransportar-se para o melhor lugar da terra. Se ele bem quisesse, ele pode dizer: pai, pronto, tá bom, eu quero voltar ao céu porque o sofrimento aqui foi terrível. Mas ele não fez. Ele poderia, num piscar de olhos, dar o fim aos dois que estavam insultando ele, aos soldados, a todos. Ele poderia acabar com todos, mas ele não fez. Por que ele não fez? João responde: porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Glória a Jesus. Presta atenção aqui nesta noite. Oh, glória ao teu nome, Cristo, esta noite. O que levou Jesus à cruz não foi Judas o ter traído, a traição de Judas. O que levou Jesus à cruz não foi quando Pilatos o sentenciou. O que levou Jesus à cruz não foram os fortes soldados que o conduziram e colocaram na cruz. O que levou Jesus à cruz foi o amor. O que levou Jesus à cruz foi eu, foi você que está neste mundo. O que levou Jesus à cruz foi nós, para ele nos justificar, para nos reconciliar. Ei! Glória a Deus. Ouça o brado de salvação nesta noite. Ele foi à cruz por amor a ti, por amor a nós. Nós só estamos o proclamando porque ele morreu por nós. Ele morreu por nós para que pudéssemos ter vida. Ele nasceu numa simples manjedoura para que nós pudéssemos pelo menos nascer. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas irmãos, logo após, todos o insultaram, mas o da direita se arrependeu. Não se sabe exatamente porquê, mas há uma grande probabilidade de se acreditar que quando ele ouviu Cristo, mesmo naquela cruz,
mesmo com os cravos nas suas mãos, todo ensanguentado, depois de ser chicoteado, depois de ser esbofeteado. Imagine, irmãos, o Filho de Deus, que sempre esteve no céu, veio à terra e foi cuspido no rosto. Aleluia, Cristo. Quando ele estava na cruz, ele diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A psicologia não entende como é que o homem, no momento daquelas pessoas o crucificaram, o bofetearam, cuspiram no rosto, e ele diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele, naquele último momento, ele diz também: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine, irmãos, dá o Gólgota, olha da direita, não aguenta, uma melancolia espiritual toma conta da sua alma, ele se arrepende, ele não dá. Aí quando da esquerda, impenitente, olha para Cristo, mesmo naquele momento diz: salva-te a nós. Aí o da direita se arrepende, diz: rapaz, tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação. Aí acontece 3 coisas com o da direita. Primeiro, ele reconhece o seu pecado, mesmo no último momento, ele reconhece o seu pecado e diz: nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconhece o seu pecado. Segundo, ele reconhece a santidade de Cristo, quando diz: este aí nenhum mal fez. Terceiro, ele reconhece que Jesus é Senhor e Rei, quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, o Senhor abriu a mente dele naquele momento, ele se arrependeu, ele reconhece seus pecados, ele reconhece que Cristo é santo, e ele reconhece que o Senhor é Senhor e que Cristo é Senhor e Rei. E Senhor, quando tu entrar lá, eu creio, Senhor, agora que tu tem um reino. Já foi cantado aqui nesta noite, a jovem Marília cantou. Aliás, ela falou: eu sei que há uma morada nos céus, eu sei que há uma eternidade após aqui neste momento. Eu escolho te escolher, eu escolho te escolher. Lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Eu escolhi te escolher na última hora. Cristo não poderia repreendê-lo, irmãos, poderia, ele era Deus. Mas Cristo olhou para ele e disse: hoje, meu filho, levante a sua mão comigo assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu perdoo os teus pecados. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. A salvação de Cristo é certa. Primeiro, a salvação de Cristo é gratuita, e a salvação de Cristo independe das obras, independe do que você fez. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 3 versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Paulo também no capítulo 6 e no versículo 23, ele diz: porque o salário, versículo 26, porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. E o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. O dom é gratuito, a salvação é gratuita. Glória. A salvação é pela graça. Aleluia. Mas não foi de graça, ele foi sacrificado por nós. E ele ofereceu uma salvação certa, ele ofereceu uma salvação gratuita, e ele ofereceu uma salvação que independe das obras. É o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2 versículo 6. A salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Imagine comigo, irmãos, aquele homem que passou toda a vida fazendo malefícios a outras pessoas. Ele era considerado um monstro social. As pessoas não o credibilizavam mais, acreditavam que para ele acabou. E a expressão aqui que Mateus usa para ele é lestes, que quer dizer um ladrão que roubava a mão armada. Ele roubava mesmo, ele fazia coisas terríveis com as pessoas. Mas Cristo não quer saber do passado. O passado se foi. Não importa o que você fez, como diz aquele hino, não importa quem você foi, hoje tem salvação para ti, independente do que você fez. Aquele homem desfrutou da salvação.
Aquele homem passou toda a vida fazendo coisas que não devem, mas no último momento ele se arrependeu. Mas no último momento ele se arrependeu a Cristo. Nesta noite, na última hora, ele escolheu a Cristo. Talvez eu falo para pessoas, para jovens, para irmãos, para irmãs que se afastaram de Cristo por motivos alheios, que se afastaram de Cristo, não sabe por quê, talvez por motivos fúteis aqui na terra. Talvez você diz: mas jovem, eu já fiz tanta coisa que desagradei a Deus, eu já entrei em lugares de prostituição, eu já vi coisas que eu não poderia ver, eu fiz coisas que não poderia fazer. Mas não importa, rapaz, hoje tem salvação para a tua alma, hoje tem salvação para a tua vida, hoje tem salvação para ti. Hoje Jesus te chama: venha Cristo hoje, venha Cristo hoje, venha Cristo hoje, venha Cristo hoje. Não importa o que você fez, está aqui uma igreja que escolher a Cristo. Levante a sua mão comigo se você confia nesta palavra. A igreja, levante a mão glorificando a Cristo. Ei, nós escolhemos escolher a Cristo. E você ainda quer estar a mercê deste mundo. Talvez você diz: Senhor, não há mais solução para mim, eu já me enveredei no caminho das drogas, eu já fiz tantas coisas horrendas. Mas hoje Ele te chama e diz: vem, rapaz, eu transformo, eu dou um banho com sangue, eu faço coisas lindas na tua vida. Para você que não sabe